Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Hoje eu gostaria de trazer para vocês aquilo que escreveu em sua coluna na Gazeta do Povo, um jornal espetacular que nós temos assinatura, né? Lá do Paraná, que tem mais de 100 anos, é um jornal com muita categoria e que tem demonstrado aí, feito uma imprensa realmente verdadeira, buscando fatos. E ela não fala só de um lado, fala de todos os lados, viu? A Gazeta do Povo. Olha o que trouxe o J.R. Guzzo, um dos maiores jornalistas do Brasil, escreveu na sua coluna na Gazeta do Povo. O Brasil definitivamente juntou-se a um dos piores clubes a que um país pode pertencer no mundo de hoje. Aquele dos que, em pleno século XXI, tem presos e perseguidos políticos. O mais recente deles, para piorar as coisas, nem é um militante político que age em grupos de direita. É um funcionário do Estado que está sendo hostilizado por cumprir o seu dever funcional de acusar perante a justiça individual que considera atores de infrações ao Código Penal brasileiro. Trata-se do procurador Deltan Dallagnol, um dos principais membros da equipe de acusação da Operação Lava Jato, a maior, mais corajosa e mais eficaz operação de combate à corrupção jamais executada pelo sistema judiciário brasileiro em toda a sua história. A situação, como se sabe, ficou de cabeça para baixo, por ação direta do Supremo Tribunal Federal e do alto aparelho de justiça que opera logo abaixo dele. Os criminosos condenados pela Lava Jato foram transformados por razões políticas que nada têm a ver com a ciência do direito em vítimas e heróis da sociedade. Os promotores e juízes que os condenaram, ao contrário, se viram jogados ao papel que deveria ser dos condenados, passaram a ser o bandido. Num primeiro momento, essa guerra santa em favor dos corruptos e da corrupção se preocupou em salvar a ladroagem. Assim que os atores dos crimes tiveram a sua liberdade garantida, passou-se à fase atual: a vingança contra os que combateram os ladrões. O procurador Dallagnol é um caso extremo. Inventaram contra ele a acusação de que teria gastado verbas oficiais de maneira indevida em viagens e conferências durante a Lava Jato. Ele foi inocentado de todas as acusações na primeira instância na Justiça do Paraná. Sua inocência foi confirmada na instância imediatamente superior, o Tribunal Federal Regional de Porto Alegre. O próprio Ministério Público isentou Dallagnol de qualquer procedimento incorreto. Mas o Tribunal de Contas da União, que normalmente abençoa os escândalos mais espetaculares deste país, o consórcio do Covidão, por exemplo, para se ficar num caso mais agressivo, não larga o osso. Escolhido como o instrumento dos vitoriosos para pegar o procurador, o TCU recorreu de cada decisão e agora está no STJ. Esse tribunal, que já foi capaz de confirmar por 5 votos a 0 a condenação de Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro, hoje funciona como uma área de serviço do Supremo encarregada de cuidar das suas sobras. No primeiro momento, essa guerra santa em favor dos corruptos e da corrupção se preocupou em salvar a ladroagem. Assim que os autores dos crimes tiveram a sua liberdade garantida, passou-se à fase atual: a vingança contra os que combateram os ladrões. Dallagnol foi escolhido pelo PT como o inimigo preferencial de Lula, da esquerda, do progressismo em geral, e é, depois do juiz Sérgio Moro, que tem de pagar pelos maus momentos que passaram na época
em que foi exposto à luz do dia o sistema de corrupção que comandavam da história do Brasil. Lula lhe exige uma indenização e o público, em poucas horas, doou ao procurador R$750 mil para a sua defesa. Agora, estão atrás dele no STJ. É a hora da farra. Um dos peixes graúdos do PT, o mesmo que queria o fechamento do STF na época em que Lula foi preso e hoje é amigo de infância dos ministros, diz que os combatentes contra a corrupção devem preparar o bolso e os punhos para receberem o castigo que a esquerda vai lhes aplicar. É um mundo virado ao avesso. É o bandido tentando prender os mocinhos. É, como diz o grande Augusto Nunes, o faroeste à brasileira, onde os bandidos é quem prende o juiz, onde os ladrões é quem encarceram aqueles que o investigaram e prenderam. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar.